quando a gente fala de motricidade, né, o que que a gente tem? Uma parte que é falar da função muscular e a parte do controle neural, né, da regulação. Então, nós vamos hoje falar da estrutura, função e estrutura do músculo, e na próxima aula, próxima segunda-feira, o controle neural da contração muscular, certo? Então, o músculo e a junção neuromuscular, que é que nos interessa hoje, né, ver uma parte macroscópica, microscópica, uma função importante, um conceito fundamental, que é o que nós chamamos de unidade motora. E a funcionalidade, né, do músculo em si, ou seja, o órgão efetor que vai gerar, né, o movimento, é placa motora, o mecanismo, né, de excitação e acoplamento, e um pouquinho, né, de metabolismo, a gente vai discutir. Então, quando a gente fala de músculo em si, né, o músculo ele vai ser sempre, né, um, um órgão que ele vai ter 4 tipos de tecido integrado, né, que vai ter um nervo, né, vai ter um vaso sanguíneo e vários tecidos, né, conectivos, além do próprio tecido muscular. A gente considera de que o músculo ele é, ele é complexo, mas ele é muito bem conhecido, mas a gente ainda tem algumas questões importantes, né, do funcionamento básico do músculo que a gente não conhece. Então, as funções dos músculos são várias, a função de movimento como um todo, o mais importante que a gente tem dentro da musculatura estriada esquelética é a movimentação das partes do corpo no movimento, ou seja, aquilo que nós chamamos de comportamento, o movimento do sangue através, né, do coração e dos vasos sanguíneos, o movimento da linfa, que é o líquido no sistema linfático, o movimento da alimentação no trato gastrointestinal, o movimento da bile, né, que é uma substância produzida na vesícula biliar, o movimento na urina, no trato gastrourinário, e o movimento do feto, né, também durante o parto. Tudo isso são funções musculares. Os músculos também são importantíssimos para a manutenção da postura, né? Há uma contração constante na musculatura antigravitária, que é a musculatura dorsal das nossas costas, dos membros inferiores, a musculatura do pescoço, que é fundamental para manter a nossa cabeça ereta, né? Então, a nossa posição ereta que nós temos, que é fundamental para nós, seres humanos, né? Ela é dependente da musculatura dos membros inferiores, incluindo, né, os pés. Ela é importante também para a termogênese, já que a contração muscular gera calor, e todas as vezes que eu tenho, né, estou em um ambiente com baixa temperatura, para não perder muito calor, eu desenvolvo uma resposta de tremor, né, da musculatura estriada esquelética. A musculatura também tem como a quarta função a estabilidade das articulações, né? Os músculos eles vão estar ligados a tendões, né? Então aqui eu tenho uma articulação aqui do ombro, né? E isso mantém isso estável. Significa que uma disfunção muscular pode gerar, né, uma disfunção em uma articulação. Os músculos são basicamente de 3 tipos. O que vai nos interessar na nossa aula de hoje é este, que é o músculo estriado esquelético. Isso aqui é uma visão, né, de microscopia óptica. Quando a gente olha, a gente vê aqui até o núcleo da célula, mas a gente vê na célula essas estrias, por isso que a gente chama, né, músculo estriado. Aqui é uma outra visão. Aqui é a musculatura cardíaca, também tem estria, mas a característica da fibra muscular ela é diferente, e as células musculares cardíacas elas estão interconectadas umas com as outras, né? Inclusive os potenciais de ação de uma célula passa para outra, diferente do que ocorre na musculatura do estriado esquelético, né? E o músculo liso, que vão estar nos vasos sanguíneos, no tubo digestório, etc., que são células não estriadas, né? Esses dois são estriados, esses não são estriados. O que hoje nós vamos estudar é basicamente a musculatura estriada esquelética. Para qualquer tipo de célula muscular, para os 3 tipos, vale, né, essas características, que é a característica de excitabilidade, ou seja, a habilidade de receber e responder aos estímulos, ou seja, receber potenciais de ação, estímulo químico, gerar potenciais de ação, a contratibilidade, a habilidade de reduzir, né, o tamanho, né, da musculatura, do tamanho do músculo, né, a extensibilidade, o músculo também ele pode ser estirado, né, ele pode aumentar de volume, eu posso puxar ele, funciona, e isso, essas duas coisas geram uma outra, né,
que é a elasticidade, a habilidade de retornar ao tamanho após ser estirado, né? Quando a gente fala do músculo, a gente está falando de um órgão. Então, esse órgão, que é o músculo estriado esquelético, ele vai ser composto, né, da fibra muscular. Aquilo que nós chamamos de fibra muscular é uma célula. Essa célula ela é composta de miofibrila. Então, tem um conjunto de fibras que vai formar um fascículo muscular, né, que é um feixe de fibra. E esses fascículos, eu tenho um conjunto de fascículos que formam o músculo. Então, o órgão, aquilo que nós chamamos de músculo, ele é um conjunto, né, de fascículo muscular, que é um conjunto de fibras, de células musculares. Além disso, eu vou ter aqui os vasos sanguíneos, a inervação e um tecido conectivo, né, e essa musculatura vai estar ligada a um tendão, e esse tendão ele vai estar ligado a uma estrutura que geralmente é uma estrutura óssea. Então, quando a gente olha macroscopicamente, isso aqui é uma porção posterior, né, de uma perna, a gente vai ver os vasos sanguíneos, sistema arterial, sistema venoso, e no meio entre, né, o sistema venoso e o sistema arterial, a gente tem, né, o nervo, né, a inervação. Essa inervação é um conjunto de axônios que vão inervar os diversos músculos lateralmente ou na parte mais inferior. Cada músculo a gente vai dividi-lo, né, que ele vai ter uma ligação, né, que a gente vai chamar de cabeça, né, cabeça longa ou cabeça curta, né, dependendo, né, do tamanho do músculo. Então, isso aqui é um músculo, né, que nós chamamos aqui o bíceps. Eu tenho, né, a origem dele, então, o que a gente vai chamar de origem é quando ele está mais proximal, né, então a origem dele está aqui, nessa parte óssea, e a inserção dele está aqui, né, neste osso. Então, aqui neste osso aqui é que tem a inserção e aqui é que tem a origem. Isso tudo, né, por tendão. E aqui eu tenho o corpo do músculo propriamente dito. Quando eu olho, por exemplo, os dedos, né, parte dos dedos, os tendões, eles vão se locar. Então, chamando a atenção que parte dos músculos que vão fazer movimentos dos dedos estão no braço. Aqui eu tenho uma musculatura do abdômen que ela não está ligada diretamente, né, a uma parte óssea, mas ela está ligada, né, à parte aqui de cartilagem. E aí tem o nosso primeiro conceito, que é o conceito de unidade motora, né, que é a unidade funcional da musculatura, que é o músculo, né, esquelético. Então, a unidade motora implica eu ter um motoneurônio, esse motoneurônio está localizado na região anterior do corno aqui da medula. Então, esse motoneurônio é representado em azul, eu estou chamando de unidade motora 1. Esse motoneurônio aqui em azul, ele vai inervar, por exemplo, duas células musculares, que isso aqui são fibras musculares, que nós chamamos de células. Eu chamo a atenção aqui de vocês que eu tenho aqui uma célula muscular e vários núcleos. É porque a célula muscular é desse jeito mesmo, ela é multinucleada, tá? Então, essa unidade motora aqui, é uma unidade motora pequena, só inerva duas células, e a unidade motora 2 inerva 3 células. Então, eu vou poder ter unidades motoras pequenas e unidades motoras grandes. Então, semelhante àquilo que nós chamamos de campo receptor pequeno, campo receptor grande. Quando eu tenho na superfície da pele campo receptor pequeno, o que é que a gente tem? A gente vai ter, né, uma maior capacidade de discriminação. Enquanto eu tenho um campo receptor grande, né, eu vou ter uma menor capacidade de discriminação. Então, quando eu tenho uma unidade motora, né, pequena, eu vou ter uma maior capacidade de produzir, né, movimentos, né, contrações mais refinadas. Enquanto quando eu tenho, né, uma unidade motora, né, mais grande, né, eu vou perder essa capacidade de ter movimentos mais finos e vou ter movimentos mais grosseiros. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção de vocês em relação à história, né, de relação ao músculo, é que em 1922, esses dois pesquisadores, né, o Hill, né, e o Meyerhoff, eles ganharam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. E eles ganharam porque
Um deles descobriu, né, que você tem a conversão de glicogênio em ácido lático durante a contração muscular, e o outro desenvolveu uma metodologia para medir a temperatura, ou seja, o calor produzido durante, né, a contração muscular. Então, uma das coisas, né, que vocês, né, vão, se vocês observarem na fundação, né, Nobel, o que se diz é que a descoberta dele estava relacionada, né, eles descobriram, né, que você tem a produção de calor, né, no músculo. Olha, o que é que a gente fala quando a gente produz calor? São reações bioquímicas. Então, por eles ter ganho, né, o prêmio Nobel em 1922, né, passou vários anos toda a pesquisa relacionada ao estudo do mecanismo de contração de um músculo, tudo relacionado à bioquímica, tudo tentando buscar qual é, né, a via metabólica, o detalhamento metabólico para produzir, né, calor que seria responsável pela contração muscular. Por que isso? Porque, na verdade, era a metáfora que existia na época, né, a metáfora mecânica de produção de calor era a máquina a vapor. Então, se inspirava muito nesse modelo, né, da máquina a vapor. Né? Um deles, né, o Menaf, na sua autobiografia, ele diz que essa ideia, né, por eles terem ganhos, né, o Prêmio Nobel de Fisiologia, isso atrasou a pesquisa, né, do conhecimento, né, da questão, né, da contração muscular propriamente dita em 20 anos. Isso aqui é uma imagem, né, de as miofibrilas, né, de uma musculatura de inseto numa situação, né, de repouso e numa situação contraída. Então, a gente vê, né, os espaços, né, bem menores. Então, esse diagrama ele foi publicado em 1876, já existia diagrama semelhante, né, em mamífero, mas não se ligava para o aspecto macroscópico, né, e microscópico da musculatura. Posteriormente, né, só mais de 20 anos depois, né, deles terem ganho, né, o prêmio Nobel, é que se procurou entender o que é que realmente acontece. Então, isso aqui é uma microfotografia de microscopia eletrônica, onde se mostra que uma parte mais densa, menos densa, mais densa, menos densa. O que significa, né, na microscopia eletrônica, uma imagem, né, representar ser mais ou menos densa? E, geralmente, isso implica, né, que você tem mais estrutura proteica e menos estrutura proteica. E o que se demonstrou é que eu tenho, né, aquilo que nós vimos macroscopicamente na fibra muscular das estrias, era essas características aqui, né, você tem uma linha aqui, que é a linha M, né, e você tem essas duas estruturas muito densas, e que essas estruturas mudavam, né, de forma, né, conforme, né, se era avaliado. Então, imagine, isso aqui era uma imagem de microscopia eletrônica numa situação de repouso, né? Então, aqui que a gente chama essa parte mais densa de banda A, essa parte menos densa aqui de banda I, e se você introduz no meio, né, a ATP para você dar energia, e o que você observa é que essas, né, bandas, elas mudam de tamanho. Basicamente, o que você tem é uma diminuição do comprimento aqui, né, dessa banda I, até você chegar, né, numa situação como essa. Isso, né, foi principalmente dos trabalhos do Hopster, né, que desenvolveu, né, e começou a mostrar isso por imagem e propor teoricamente o que é que ocorre. Então, na verdade, o que o Hopster e o grupo dele todo foi saber assim, quem são essas proteínas aqui. Então, como é que a gente pode identificar uma determinada proteína? Então, a gente pode utilizar, né, uma característica que é, a gente sabe que existe algumas enzimas que digerem proteínas específicas. O que significa digerir? Significa quebrar essas proteínas em aminoácidos. Né? Então, o que se foi feito foi, então isso aqui é a situação controle, né, e pegou a mesma musculatura, né, e colocou para digerir uma proteína, porque se conseguiu identificar alguns tipos de proteínas que tinha no músculo, e digerindo, né, a miosina, o que a gente observa? É que esta banda aqui, né, ela reduz, mostrando que a composição dela era de miosina. E depois, além da miosina, também fizeram a digestão da actina. Então, aqui o controle, após a digestão da miosina e após a digestão da actina. Né? Então, se eu digerir a actina, aqui eu vou ter basicamente,
né, só essas estruturas, né, né, aqui eu vou dizer que aqui eu mantive a actina, aqui eu tiro a actina, mantenho, né, só a parte central, né. E isso, né, com a amplificação, gerou todo um olhar para essas áreas, né, em termos de imagem, para definir o que é que realmente estava acontecendo. Então, o que se foi feito, claro, uma coisa não foi tão simples assim, mas basicamente o que é que eu faço? Eu pego um músculo para fazer a imagem de microscopia eletrônica, eu tenho que uma das características importantes é fazer com que essa imagem, né, essa parte, ela fique, né, o máximo possível rígida. E a melhor forma de você fazer isso é você reduzir a temperatura, né, ao mínimo possível. Então, imagine, isso aqui é um músculo, né, em repouso, você faz, né, uma transecção dele e faz, né, um congelamento e leva para a microscopia. E o que a gente vê, né, essa linha escura, ou seja, a alta densidade, aqui novamente, você vê uma parte aqui entre essa linha, né, uma parte menos densa, você vê alguns ligamentos proteicos, você vê uma parte densa aqui, mais central, e aqui, né, um conjunto de filamentos que parecem, né, ter filamentos de dimensões diferentes. Então, essa, né, aqui é a figura em repouso, a figura A, e na parte B é após, né, você faz uma contração muscular e congela isso e leva para a microscopia eletrônica, a fatia, e o que você percebe é que essa distância agora é menor, enquanto que essa área aqui, ela se mantém a mesma, né, então essa área aqui, né, é a mesma dessa área aqui, o que você tem uma redução é dessa área aqui, mas que a gente viu aqui. Então, mostrando que você tem, então, um deslizamento desses filamentos finos que estão aqui, com esses filamentos grossos que estão presentes aqui. Então, aqui é o esquema, né? Então, aqui eu tenho a microfotografia e aqui é o desenho esquemático. Então, aqui eu tenho os filamentos grossos, que estariam aqui. Aqui, então, estão os filamentos finos, que estão aqui fixados nessa linha aqui. E na hora que eu dou uma contração, eu vou diminuindo esta fase aqui, vou diminuindo esta fase. Essa área aqui dos filamentos grossos, ela se mantém, que a gente vai chamar de, né, banda A, né, até ter a contração. Então, dessa linha, que a gente chama linha Z, para uma outra linha Z, é o que nós vamos chamar de sarcômero, que é a unidade mínima. Até, e na contração, você tem um encurtamento do sarcômero. E o que é que ocorre na musculatura? Então, na célula muscular, eu tenho um conjunto, né, em série de sarcômeros, né? Então, esses sarcômeros, eles vão estar isso aqui, então isso aqui eu vou ter uma miofibrila. Então, isso aqui é a expressão de uma miofibrila. Aqui está aqui o disco Z aqui novamente, então o sarcômero está daqui para cá, ok? E aí, as imagens, né, de microscopia ou decifração de raio-x mostraram, né, as diferenças que a gente tem em cada situação. Então, vejamos aqui só onde tem os filamentos finos. Eu teria isso aqui, né? Teria aqui na banda I só filamentos finos. Quando eu tenho aqui só os filamentos grossos, aqui na zona H, e quando eu tenho aqui, né, no centro, que é a linha M, aqui dos filamentos grossos, a gente vê que os filamentos grossos eles estão interconectados entre si, né? E aqui, quando eu tenho, né, uma zona que eu tenho tantos filamentos grossos como filamentos finos. Então, eu tenho aqui um filamento grosso e ao redor dele, né, os filamentos finos. E o que a gente vai, então, e essas imagens, né, por decifração de raio-x, é que permitiu criar, né, o modelo, que é esse modelo aqui do sarcômero. Né? Então, está aqui a linha M, disco Z e disco Z. Entre o disco Z e o disco Z é, né, o sarcômero. Né? Aqui o que a gente vai ter é exatamente a diminuição, né, do comprimento do sarcômero pela aproximação de um disco Z com um outro disco Z. E o deslizamento dos filamentos finos, que estão aqui, para os filamentos grossos. Então, quando eu falo de uma célula muscular, isso aqui é um desenho, né, um diagrama de uma célula muscular, tá? Então, eu tenho aqui, ó, isso aqui está vendo aqui um sarcômero, né? Aqui um sarcômero para o outro, né? Então, daqui um sarcômero e vem para cá. Então, daqui para cá, isso aqui tudo é um sarcômero, né? Aqui os filamentos grossos, aqui os filamentos finos, etc. Então, nessa região aqui,
a gente tem, cobrindo cada sarcômero, dentro da célula, então isso aqui é a membrana da célula, certo? Então isso aqui é uma célula, né, que é uma fibra muscular. Então a célula muscular se chama-se fibra muscular. Dentro da célula tem um sarcômero, e um conjunto de sarcômero em série, né, a gente vai chamar de miofibrila. E englobando cada sarcômero, nós vamos ter um retículo sarcoplasmático. E entre um sarcômero e outro, a gente vai ter o que a gente vai chamar de túbulos T. Esses túbulos T são invaginações da membrana muscular, que a gente chama de sarcolema. Tá? O que significa que o potencial de ação que se propaga aqui pela membrana, ele vai entrar aqui e vai se propagar lá para dentro. Ele vai chegar lá no interior da célula muscular, né, e promover a ativação. Então, né, aqui só simplificando, o sarcômero, né, aqui é o túbulo T. Então, esse túbulo T, ele vai estar ligado a um determinado sarcômero de um lado e do outro. E ao redor do sarcômero a gente tem, né, o retículo sarcoplasmático. Esse sarcômero, então, pelo grau de contração dele, ele vai diminuir. Então, quando eu tenho uma contração, o que vai acontecer é uma diminuição do tamanho do sarcômero. Se eu diminuo o tamanho do sarcômero, eu diminuo o tamanho, o comprimento da miofibrila, porque a miofibrila, né, ela é um conjunto de sarcômero em série. E a célula muscular é um conjunto de miofibrila paralela. Então, quem são esses filamentos? Né? Então, aqui eu tenho os dois tipos, que a gente vai chamar, já falei, né? Filamentos grossos e finos. O filamento grosso é a miosina. A miosina, basicamente, é uma estrutura proteica, né? Que ela é longa, ela tem uma parte que a gente chama de cabeça, ou a parte pesada da miosina. A parte da cauda, que a gente chama da cauda da miosina, ela está entrelaçada entre si, e o filamento em si, o que a gente chama de filamento grosso, né, ou seja, a miosina em si, é esse conjunto, é um conjunto, né, de proteínas, né, desses filamentos colados, né, agrupados, formando um filamento bastante grosso. Né. Já, né, da actina, quem vai ser a actina? A actina, em geral, ela é uma proteína, né, globular, né, uma molécula globular, e o que a gente tem é que essa proteína globular, ela tem a capacidade de formar um filamento. Então, na verdade, a actina filamentosa é um conjunto, né, de actinas globulares, né, e o que eu vou ter são outras proteínas para manter esse, né, filamento de actina globular, né, estável. Então, está aqui, né, eu tenho aqui várias, né, actina. Essa actina, então, ela vai se manter aqui, né, como, né, um filamento. E esse é um conjunto de actina globular. Sendo que a actina, né, que é o filamento, está aqui, né, então, se cada glóbulo desse azul é uma actina globular, está formando. Eu tenho aqui a tropomiosima, que é um filamento. Esse filamento, ele serve para dar estabilidade, né, à actina, né, filamentosa. E eu tenho esse que é o complexo de troponina, que aqui eu tenho tanto a ligação do cálcio, a ligação da ATP e a ligação com, né, a miosina. Né. Então, aqui eu tenho a miosima, aqui é o filamento, né, de actina, e aqui eu tenho a troponina, aonde se liga essas duas. Toda vez que há uma ligação, você tem uma mudança na conformação da cabeça da miosima. Isso faz, então, o deslocamento, né, do filamento, né, de actina, né, sobre o filamento de miosima, provocando o encurtamento. Então, está aqui em síntese, né, quem é né, a nossa estrutura. Né? Eu tenho aqui a miofibrila, um conjunto de miofibrila. A miofibrila, ela é um conjunto, né, em série, né, de sarcômero, e a célula muscular,
né, a fibra muscular é um conjunto de miofibrila, né, em paralelo. Então, basicamente, está aqui o encurtamento pela, né, o deslizamento dos componentes. Né, para a gente ver, né, essa estrutura, né, está aqui a linha M, esse aqui seria o sarcômero de um disco Z, né, para um outro disco Z. Aqui eu tenho uma actina, né, a actina está ligada aqui ao disco Z, tá? Na actina, a gente também tem essa proteína, né, bulina também, que ela é importante para o alinhamento da actina. Aqui, né, eu tenho esse filamento aqui que está em verde, né, que é chamado quitina, que ela proporciona a elasticidade e a estabilidade da miosina. Aqui são as cabeças, essas cabeças vão se ligar e muda a posição e faz o encurtamento do sarcómero. Então, o que é que eu tenho, né? Então, a gente viu que a estrutura mecânica, então, cada linha dessa aqui vamos dizer que eu vou ter uns sarcômeros aí, né, em paralelo. Então, quem são essas unidades motoras e como é que eu faço, né, essa sinapse? E essa sinapse do neurônio para o músculo é o que nós vamos chamar de junção neuromuscular. Então, imagine que isso aqui seja a terminação do axônio do motoneurônio, o neurônio está lá na medula, ele sai um axônio, né, vai para fora da medula e vem até o músculo. E ele vai fazer sinapses aqui. Então, isso aqui está aqui a terminação, ele é rico, né, em mitocôndria e é rico, né, em vesícula sináptica, que vai conter, né, o neurotransmissor, que no caso, né, é a acetilcolina. Então, está aqui esse diagrama, o potencial de ação que chega aqui, ele vai, né, mudar a polaridade da membrana, vai facilitar a entrada de cálcio, o cálcio vai ativar as vesículas sinápticas, liberar a acetilcolina, e a acetilcolina vai se ligar ao seu receptor. Ao se ligar ao seu receptor, vai gerar potencial, nós falamos potencial receptor. Aqui, nós vamos falar de potencial, né, motor ou potencial da placa motora, que é o termo mais utilizado. Então, esse potencial da placa motora, ele não atinge ainda o limiar, eles vão se somar, e se ele chegar até essa zona aqui, que tem muitos canais de sódio, dependendo de voltagem, atinge o limiar, gera potencial de ação, e esse potencial de ação se propaga pela membrana, né, da célula muscular. Então, veja, isso aqui seria o potencial da placa motora, um potencial isolado, ele não atinge o limiar, né? Mas aí, quando eu tenho a somação desses potenciais, atingir o limiar, ele gera o potencial de ação, né, aqui da célula muscular. O potencial da célula muscular, ele não é idêntico ao potencial de membrana de um neurônio. O potencial de um neurônio, ele é muito rápido, né? O potencial de ação, né, de um músculo, ele tem uma repolarização um pouco mais lenta. E é claro, dependendo da célula muscular, esse potencial ele pode ser mais lento ou mais rápido. O potencial de ação do músculo que tiver uma distância maior, certo? Vai ter diferentes potenciais, vai ter um período refratário absoluto, né, mais longo. Então, estaria aqui a liberação do neurotransmissor, esse neurotransmissor, então, gera o potencial local, esse potencial local, que é o potencial da placa motora, se tornou limiar, gerou potencial de ação. Né? Então, esse potencial de ação vai se propagar, e aí ele vai se propagar pela membrana dos túbulos T, que é aquele túbulo que faz invaginação. Ele vai chegar numa determinada região e vai ativar um determinado tipo de receptor, né? E esse receptor vai acabar provocando, né, a liberação, né, do cálcio que está, né, em alta concentração no retículo sarcoplasmático. Aqui nos túbulos T, em conjunto do sarcômero, a gente fala de uma tríade. Essa tríade é que eu tenho um retículo sarcoplasmático, um túbulo T e um outro retículo sarcoplasmático. Aqui eu tenho um sarcômero do lado de cá e aqui eu tenho um outro sarcômero do lado de cá. Então, num único, passando o potencial de ação aqui, ele vai ativar aqui e vai ativar aqui e liberar, né, o cálcio para atingir, né, esse sarcômero. Então, está aqui, disparou, o potencial de ação chegou aqui, ele vai, então, mudar a conformação disso, que é um receptor, que vai promover a abertura
dos canais de cálcio que tem na membrana do retículo sarcoplasmático. Então, está aqui a questão, detalhes, o que é que eu tenho? Né, eu tenho aqui o túbulo T, eu tenho aqui esse canal, né, esse canal aqui é um canal de cálcio. Quando eu tenho o potencial de ação aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter alteração de abertura e entrada de cálcio. O cálcio, então, vai promover a abertura desse outro canal, que é um canal também de cálcio, mas só que agora, como no retículo sarcoplasmático eu tenho muito cálcio, o cálcio vai sair de dentro do retículo sarcoplasmático e vai para cá. Ao chegar aqui, o cálcio, né, ele vai fazer o quê? Ele vai se ligar, né, lá a troponina, que está, né, uma das moléculas que estão na actina e vão ativar, né, a contração. Então, está aqui, ativou, abriu, liberou o cálcio no retículo sarcoplasmático, se liga à proteína, à troponina, né, que está aqui na molécula de actina, né, eu preciso também ter ATP aqui, as duas coisas, né, cálcio e ATP, aí isso, quando o cálcio chega aqui, ele muda a conformação da troponina, e a troponina fica numa posição, numa conformação, que permite a ligação, né, daqui da cabeça da miosina com a troponina. Ao se ligar, o que ocorre? Ela muda a conformação, fazendo com que, né, o filamento de actina venha para esse lado. Né? Posteriormente, né, esse cálcio que está aqui, ele volta, né, para o retículo sarcoplasmático. Então, eu tenho o processo de excitação como um potencial de ação, que vai ocorrer no axônio do mononeurônio alfa. A acetilcolina é liberada pelo terminal do axônio do neurônio mútuo alfa, na junção neuromuscular, vai gerar um potencial pós-sináptico, que é o potencial da placa motora, e isso, se chegar ao limiar, os canais de sódio, dependendo de voltagem, vão se abrir, o potencial de ação vai ser gerado, se propagar ao longo da membrana, né, que é o sarcolema, e invagina pelos túbulos T. A despolarização dos túbulos T provoca a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático e com isso gera, né, a contração. E a contração, o cálcio vai se ligar à troponina, o sítio de ligação para a miosina na actina é exposto, a cabeça de miosina se conecta à actina, a cabeça de miosina faz um movimento de rotação. A cabeça de miosina ela só vai desconectar quando eu tiver ATP, e o ciclo vai se prosseguir enquanto eu tiver ATP, né, e cálcio. Então, quanto mais cálcio eu liberar, né, para dentro, né, eu vou fazer, a contração vai ser maior e mais intensa e se manter. E para ter liberação de cálcio, eu preciso ter potencial de ação, e para ter potencial de ação, eu preciso ter liberação de acetilcolina, e para liberar acetilcolina, eu tenho que ter ativação do motoneurônio que está na medula espinhal. O relaxamento, ele só vai acontecer quando eu tiver a deixarem, né, não ter mais potencial pós-sináptico, ou seja, os potenciais da placa motora desaparecerem. O cálcio, então, ele vai ser sequestrado pelo retículo sarcoplasmático através de um transportador ativo, que é uma bomba, né, e os sítios de ligação da miosina com a actina são cobertos, né, com a troponina. Certo? E aí, então, você tem um relaxamento. Se eu não tiver ATP, eu não tenho, né, o relaxamento. Então, só para representar aqui o diagrama, né, da actina, eu tenho, né, como se fosse aqui a chegada do cálcio, né, a libera do ATP, né, e aí veja que ele vai sempre se ligando aqui à molécula, e teria esse movimento, como se fosse um movimento contínuo, é claro, mas esse movimento ele depende, né, da quantidade, né, de cálcio, que depende da quantidade de potencial de ação, que depende da quantidade de acetilcolina liberada, né, e, né, da ativação do motoneurônio. Então, aqui é a síntese desse processo todo, né? Potencial de ação, liberação de cálcio, o cálcio promove a contração, depois esse cálcio ele vai ser, né, retornado para, né, o retículo sarcoplasmático, né, e aqui no retículo sarcoplasmático, né, eu tenho, né, uma bomba aqui na membrana que depende de ATP. Então, eu preciso de ATP para
recuperar o cálcio por vesículos acoplasmáticos, eu preciso de ATP para promover a contração, eu preciso de ATP também para promover, né, o relaxamento. Tá? Então, você tem gasto energético tanto durante a contração como durante o relaxamento. E é isso, né, esse gasto energético que vai, né, gerar, né, as características de produção de calor, né, na célula. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Aqui, questão de dúvida, tal, a gente retorna, né, na segunda-feira para ver como é que esse processo ele está, né, integrado dentro do músculo como um todo e dentro do movimento. Que aí vamos ver como é que eu tenho a regulação do músculo. Eu vou só mostrar aqui uma coisa para vocês, esse vídeo, né? Então, este vídeo, ele mostra o seguinte, eu tenho aqui um paciente, esse paciente aqui, ele tem Parkinson, né? Vocês estão vendo, ele tem tremor aqui na mão, ele tem uma instabilidade, ele está no hospital, ele não tomou medicamento pela manhã, então esse aqui é a profissional, está junto dele, senão ele cai. Veja, é um tremor assimétrico, ele treme mais essa mão do que essa. Veja a posição que ele fica, né, encurvado para frente. A profissional põe ali o pé e ele desequilibra, ele quase cai. Ele tem uma coisa que a gente chama, né, congelamento da marcha, ele não consegue se locomover, veja, ele não consegue fazer uma rotação sobre si mesmo. Tá? Então, isso aqui é um paciente com Parkinson, né, da Holanda. Isso aqui é um vídeo apresentado aqui por esse neurologista holandês. E esse paciente, ele foi colocado em cima de uma bicicleta, imediatamente depois de saltado, e ele vai andando de bicicleta. Veja que ele pedala, sem ter nenhum tremor, né, tá equilibrado, e em pé ele cairia, mas é que ele está andando. Veja que ele vai e desce aqui numa boa, né? O Snyder até disse assim, olha, ele estava roubando minha bicicleta, ele não vai voltar mais. Aí ele chega aqui, olha, ele parou, continuou sem tremor nenhum, né? Deu a volta, olha que equilíbrio, olha o que, que ele vai fazer, aqui é uma subida, ele vai ficar, né? Ele vai sair do selim para conseguir subir, olha, veja que ele ficou em pé, aqui em cima da bicicleta, para botar mais força, e ele está andando na bicicleta sem nenhum problema. Ninguém diria que esse paciente, né, ele paciente tem Parkinson, ele vai chegar aqui, vai parar, olha, ele ainda dá um pulinho, né, e aí parou a andar de bicicleta, ele já não consegue mais andar, veja, já está, né, com a marcha paralisada. O que a bicicleta fez com esse paciente? O que a bicicleta, o ato de pedalar, neste caso, né, gerou com que esse paciente que tem Parkinson consegue se movimentar. Então, o Parkinson ele é uma doença do distúrbios do movimento, né, que altera, né, o controle do movimento. Então, eu vou deixar, né, para vocês, né, procurarem por que a bicicleta ajuda esse paciente e como é que ela ajuda, para vocês, né, irem atrás, né, de alguma coisa, né, sobre, né, o controle, né, motor, porque na verdade aqui o que a bicicleta faz é ajudar, né, o controle do movimento. Professor, o senhor já viu umas pesquisas que tem bem bacana sobre o Parkinson, também é nesse estilo. Aí é tipo assim, as pessoas que já têm essa bem dificuldade de andar, né? Aí é tipo, fazendo outros movimentos enquanto ele anda. Tipo, tem um cara que faz com a bolinha. Aí ele consegue andar. Se tirar a bolinha dele do movimento que ele tá fazendo anterior, ele não anda. Eu vou procurar esse vídeo para depois mandar. É muito legal, é tipo essa bicicleta. E você, aí é você fazer um desvio, né, do sistema sensorial, visual. Você coloca, por exemplo, pistas, né, no chão, por exemplo, o indivíduo consegue andar, né, e se você tira a pista, ele não consegue andar. Você tira a atenção do início do movimento. Então, tem algumas coisas que você consegue fazer manipulação para permitir com que o indivíduo impacte o ar. A grande vantagem do pedalar é porque o pedalar ele não só ajuda, né, o andar, mas ele reduz, né, os sintomas. Né? E a longo prazo, se o indivíduo pedala muito, né, ele melhora, né, a sintomatologia. Você não resolve o problema, mas você deixa, né, o indivíduo ter uma vida, né, melhor. O problema do Parkinson é porque é difícil iniciar, né, o movimento. Depende. Ele tem várias fases, né? Você tem a fase, né, quando você tem, por exemplo, o congelamento da marcha, né, que aí você tem dificuldade de iniciar, mas você tem, né, nos casos, né, iniciais, você só tem só alteração de equilíbrio.
Então, é um indivíduo, né, que ele começa a cair com mais facilidade, você vê a postura dele, né? Então, assim, ele consegue fazer o movimento, mas ele não consegue fazer o movimento com bastante equilíbrio. E aí você tem, além disso, os sintomas de tremor, porque às vezes você tem casos, e aí essa que é a diversidade da doença, e a gente não sabe ainda, né, o que é, explicar por que ocorre, né? Porque que alguns você só inicia com um desequilíbrio, outros você só tem o tremor, né? E aí, é claro, todos eles acabam indo com uma coisa mais grave que chega à dificuldade de iniciar o movimento. Porque se você vai ver, você vai ter o repouso, né? Você tem tremor de repouso, né? No caso do passo. E aí a marcha, né, é que já é num estágio mais avançado, né, do paciente com Parkinson, chega inclusive a congelar, ele não sai de jeito nenhum. Aí ele vai ficando acamado, vai tendo problemas, tá? Muitos deles morrem de outros problemas, não do Parkinson em si. Eu estava até lendo, e assim, outro grande ponto dessa doença, né, por exemplo, o fármaco que tem, né, que é o DOPA, L-DOPA, é que ela não cura, né, é meio que ela só retarda a doença, pelo que eu entendi. Aí por isso que estavam tentando arrumar meios para substituir, por exemplo, começar o exercício e tudo mais, com essas pistas visuais, e também para não deixar o músculo fadigado, né? Não dar outros problemas musculares. Porque na verdade você tem que fazer tratamento de melhoria da qualidade de vida, né, do paciente. Existe, por exemplo, se você perguntar para ele, fizeram ensaio clínico para a L-DOPA, nunca fizeram, né? Porque na época que a L-DOPA foi descoberta, não existia essa coisa de ensaio clínico, lá nos anos 50. Então, era uma outra época de experimentação na área médica. Mas hoje não. Hoje, inclusive, já existem, né, alguns ensaios clínicos com substâncias que vão agir, né, com ações, né, com drogas intracelulares e que tem um potencial bastante grande de parar a doença e, inclusive, de reduzir drasticamente a doença. A gente não sabe, os estudos em modelos animais são muito promissores, os estudos de toxicidade já fizeram, mas passou para a fase 2, agora eles estão na fase 3. Existe, né, algumas evidências mostrando que provavelmente essas drogas terão efeitos muito importantes, né, nos pacientes com Parkinson. A gente espera que sim. Né? E agora, então, o que a gente tenta fazer é fazer com que ele tenha uma boa qualidade de vida para aguentar o máximo possível para poder ter uma terapêutica, né, no futuro, daqui a 5 anos, a gente tiver drogas boas que controlem bastante o Parkinson. Se ele tiver uma boa qualidade de vida, ele vai se beneficiar disso. Tem outras estratégias terapêuticas também, como cirurgia, estimulação e tal, né, que também ajudam, mas são casos específicos e são tratamentos ainda muito caros. Eu estava pensando em estimulação agora. Quando você tocou em... É difícil começar o movimento, eu fiz, poxa, estimulação. Talvez o FES seja mais barato. O ruim é porque o FES ainda... Os portáteis que tem, assim, não é aberto para as massas, né? Mas o dispositivo demais. Então, imagine que tem um grupo da Alemanha, viu, Eduardo? Tem um grupo da Alemanha que trabalha com estimulação, e aí você coloca os eletrodos, vai estimular, mas você também, aqueles eletrodos também servem para você registrar a atividade elétrica dentro do cérebro, inclusive no corpo. E eles mostram que o pedalar, a pessoa sentada na bicicleta horizontal, pedalando, é o mesmo efeito da estimulação. Nossa, não sabia. O senhor pode depois passar para mim? Porque o meu projeto, né? Meu projeto é desenvolver um eletroestimulador para que possa estimular pessoas que perderam o movimento ou quase total de qualquer parte do corpo. A teoria seria fazer voltar o movimento, certo. Mas aí a gente não vai ter o feedback com EG
O primeiro vai ser botão, porque para pegar das pernas, por exemplo, com EG, fica muito ruidoso o sinal, fica muito ruim de separar. Aí, isso é legal, eu quero muito ler, porque já é uma boa, né? Saber que tem associação com o Parkinson. Eu sabia, mas eu não sabia que esse da bicicleta era melhor que a estimulação. Sabia que usava. Não é que ele seja melhor, ele tem uma resposta semelhante. Né? Para alguns pacientes, você precisa fazer a estimulação. Né? Porque essa estimulação ela fica contínua, a bicicleta não. Mas imagina, por exemplo, um indivíduo, e às vezes ele é muito... ele não precisa botar força. Você pode botar ele na bicicleta horizontal, né, e a bicicleta que tem um motor, ela que vai pedalar por ele, mas só a estimulação sensorial das pernas é que faz, né, a liberação do sintoma. Então, às vezes eu tenho um paciente que ele é muito grave, ele nem fala, né, por causa do Parkinson. Ele não consegue nem articular a palavra direito. Está lá em rigidez mesmo. Aí você põe ele na bicicleta e deixa a bicicleta fazer, né, os movimentos por ele. Aí ele começa a ter possibilidade, ele para o tremor, né, e fala tranquilo. A mesma coisa que se faz com a estimulação. A vantagem da estimulação é que a estimulação você fica, né, por muito tempo. A bicicleta só enquanto, na hora que você para, né, de pedalar, né, você volta o sintoma. E a estimulação não, você pode manter a estimulação, né, a manhã inteira, tal, dependendo da necessidade do paciente. Tem isso também. Mesmo o grande e próximo passo da estimulação é fazer que o paciente fique com o dispositivo sempre. Então, tipo, a busca é sempre diminuir o dispositivo, né? Que é isso que a gente está tentando fazer para ser portátil. E também tem que ter feedback aí, tem que ser ligado ao sistema e tudo mais. Mas eu acho que esse lance da bicicleta, acho que é porque deve estar ligado à memória muscular, né? Por esse lado aí. Acho que não parte na mesma via. O que parece que sim, porque aí depende. Porque o indivíduo que não anda, não sabe andar de bicicleta, né, você põe ele na horizontal e ele funciona. É o pedalar, não é o andar de bicicleta em si. Agora, com certeza, com o andar de bicicleta num ambiente natural, talvez tenha mais eficácia. Isso a gente não sabe. Isso é um dos projetos nossos, tentar comparar, por exemplo, o paciente que tem Parkinson, né, e vai andar de bicicleta, uma bicicleta estacionária, que é essa bicicleta de academia, né, horizontal, e ele, por exemplo, andando, né, numa rua, né, o quanto que, por exemplo, e aí fazendo um registro para ver, né, a resposta neural dele. Nossa, bacana, bacana. A gente conversa mais, tá, na segunda-feira. Ok, Eduardo? Então, boa noite para vocês, tá? Eu vou fazer as correções na prova, mando qualquer coisa, vocês me dizem assim, se está certo ou se teve algum problema, tá bom? Então, um abração, né? Até segunda-feira, boa noite, bom fim de semana.